Olá, tudo bem? Sou eu, Cleiton Peixoto, do Prosperando na Bolsa. Hoje eu vou falar sobre que os governos, eles passam, mas os seus rendimentos, os seus investimentos ficam. Então, com base nisso, você precisa sim ter aí os cuidados básicos para poder estar montando a sua carteira de ações, né? Afinal de contas, as ações podem garantir o seu futuro. Isso mesmo. Eu quero só fazer aqui uma pergunta para você. Se você que está vendo esse vídeo já é uma pessoa que já está quase se aposentando, né? Ou já tem mais de 20 anos de contribuição com o INSS, quanto é que você acha que vai ter aí para receber, né? Depois de tantos anos trabalhados, ou você que já tem 30 anos trabalhando, tendo em vista que, em média, o contribuinte, no caso a empresa que você trabalhou, colocou ali por volta de 20% do salário que você recebia só para pagar essa questão do INSS. Foi descontado de você também alguma coisa nessa área. Agora, você sabia que eu tenho uma notícia para te dar, não é muito boa talvez. Se você tivesse conhecido os mercados de ações, como comprar ações no mesmo período que você começou a contribuir, trabalhando para alguém, eu sei, mas se você tivesse tido a educação financeira e o conhecimento para poder estar fazendo aportes mensais, estar comprando ações todos os meses, aí em torno de R$ 200 por mês, desde aquele período, ou 20% do que você ganhava colocando em ações, você sabia que hoje, ou seja, 20 ou 30 anos depois, eu vou fazer uma conta de 35 anos, 35 anos depois, você sabia que você já teria aí por volta de quase 10 milhões de reais? Pois é, esse é o rendimento que teria lhe dado se, claro, você tivesse feito investimentos em bolsa de valor e não poupança ou perda fixa, né? Mas se você tivesse comprado sim boas ações no período, se você tivesse descoberto essa fantástica modalidade que é fazer investimentos na bolsa de valor brasileira, você estaria agora bem, mas muito bem financeiramente. Tendo em vista que nós temos hoje vários milionários que começaram, né, e talvez e até bilionários, como o caso Luiz Barros Filho, Luiz Parisotto e tantos outros que começaram mais ou menos nesse período a fazer investimentos e hoje desfrutam aí de grandes retornos, mas grandes retornos mesmo. Por quê? Porque as ações que eles compraram naquele período, elas começaram a pagar dividendos, juros sobre capital próprio e com o tempo, essas ações que eles investiram, elas mesmas já se pagaram há muito, mas muito tempo. Ou seja, eles começaram a ter retornos mais que extraordinários, porque uma grande maioria não sabe que as ações você não ganha somente quando ela tem uma valorização, mas sim com os dividendos, juros sobre capital próprio. Muitas das vezes essas ações fazem, essas empresas fazem alguma junção com outras, compram outras empresas, que foi o caso de Magazine Luiza, que comprou várias outras. A recente agora foi o caso da Netshoes, que super, hiper valorizou mais ainda as suas ações. E uma grande outra, a grande maioria das empresas também da mesma forma. Elas sempre fazem parcerias com outro, ou adquirem outras empresas, o que faz valorizar mais ainda, agregar mais valor ainda a essa empresa, né? Num caso, se você então tivesse feito investimentos, você estaria hoje com um retorno bem superior. Agora eu te pergunto, quanto é que você acha que vai ter de retorno quando for se aposentar? Pois é o que a maioria vai ter, né? Quase nada. Uma grande parte provavelmente nem vão ter uma aposentadoria digna, né? Então, independente de governo, os seus rendimentos, a sua parte financeira, ela vai ficar, né? Então, o que acontece? Você precisa sim pensar no seu futuro, principalmente você que está iniciando agora, né, a sua vida aí de contribuição e tal, você precisa sim pensar com relação ao seu futuro. Afinal de contas, para você ter retornos extraordinários, você precisa estar colocando dinheiro nos lugares certos, nos locais corretos. E através de cursos como Prosperando na Bolsa, você pode sim ter conhecimentos e sair na frente de uma grande parte da população que ainda não sabe nada sobre a questão de investimentos em renda variável, né? Tendo em vista que hoje nós temos aí em torno de 0,5% da população brasileira apenas fazendo investimentos. Se tem registrado em torno de 1% de CPF na Ibovespa.
Porém, nem a metade disso faz investimentos, para você ter uma noção. Então, olha só a quantidade de pessoas que tem ainda para conhecer esse famoso e grandioso mercado que é o de renda variável. Olhem só. Então, é sobre isso que nós falamos sempre, que nós estamos sempre colocando os vídeos, né, postando vídeos, falando de vários os assuntos, né, sempre todas as semanas trazendo assuntos como este, como outros, dando dicas super preciosas mesmo, sabe? E eu quero até dar uma dica para você, aproveitando aqui, eu quero falar para você que você precisa controlar todo o seu dinheiro. Cada centavo que você tem, você precisa controlar. Não importa se é muito, se é pouco, você precisa tomar o controle disso e não deixar na mão de bancos ou corretoras para fazer isso para você. Você precisa sim aprender a fazer os investimentos de uma maneira correta e profissional. Isso hoje está ao alcance de todos, devido aí à questão da tecnologia, né, das internet, as grandes velocidades que já se existem, né? E outra, no caso de investimentos em ações, você precisa focar não só no preço da ação, mas nos fundamentos e no valor intrínseco da empresa. Isso você vai descobrir também quando você faz um curso como Prosperando na Bolsa, né? Precisa também fugir da manada, fugir dos modismos, porque muitas pessoas, quando as ações, quando a Ibovespa começa a dar uma quedinha, alguma coisa acontece, eles começam a vender as ações. Isso é ruim, isso é péssimo, não pode fazer isso, muito pelo contrário, nós agimos exatamente contrário a isso. Quando a Ibovespa, algumas ações começam a cair, nós compramos mais. Isso é o mais correto e lógico de todos fazerem, é comprar mais ações. Quanto mais ações vocês forem adquirindo, né, melhor é para a sua carteira, principalmente nesses períodos de queda da Ibovespa, né? Buscar retornos a longo prazo e não a curto ou médio prazo, e sim realmente mais a longo prazo, porque aí você vai desfrutar de maneira completa mesmo dos juros compostos, que é a oitava maravilha do mundo, né? Outra, jamais agir pelas emoções. Eu falei um pouquinho agora atrás que você não tem que agir com modismo, ou não, eu estou sentindo, eu acho que isso vai acontecer. Não, você não deve agir por suas emoções, tá bom? Nem comprar e nem vender ações baseadas nas emoções. Isso daí não é legal, né? Comprar somente ações de empresas de qualidade com bom desconto. Estamos falando do Value Investment. Value Investment, nós falamos sobre isso, essa metodologia, né? Que é comprar boas empresas a preço descontados, né? Muitas das vezes as empresas caem, né? Os preços delas estão bem baixos. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma empresa que, querendo ou não, aconteça o que aconteceu do escândalo, o que aconteceu, o que foi. Mas você sabia da JBS? Pois é. A empresa do John Wesley Batista, né, se não me engano o nome dele, quando teve aquele escândalo lá do governo Temer, a ação da empresa deles, a JBS, estava R$ 6,80. Você já olhou quanto ela está custando hoje? Pois é, pouco tempo depois ela está custando mais de R$ 20. Por quê? Apesar de escândalo não segura empresas como essa ou como algumas outras. Por quê? Você acha que uma pessoa deixou de comprar presuntos, salsichas ou sei lá, vários derivados, vários alimentos que essa empresa fabrica? Não deixaram de comprar. As pessoas não param de comprar, elas não param. Então elas continuam sim comprando os produtos alimentícios dessa empresa, né? É uma grande empresa mesmo, assim, ela tem vários produtos mesmo. Então é isso que aconteceu, tá bom? Outra coisa aqui é compre somente ações de empresas de qualidade, com bom desconto. E ainda está dentro do Value Investment, certo? E mais uma aqui para você não perder tempo. Nós não podemos ganhar e fazer os investimentos por você. É você que realmente tem que fazer os seus investimentos. Ninguém vai enriquecer por você. Você tem que enriquecer por conta própria. Outra coisa aqui, ó, eu quero falar para você. Olha só, olha o que Peter Lynch, que foi um grande investidor, o que ele fala? Olha, tudo que você precisa para uma vida de sucesso nos investimentos é de algumas poucas ações vencedoras. E os ganhos delas irão acabar com as perdas das ações que não deram certo. Por quê? Nós incentivamos e falamos para as pessoas nunca colocar os ovos na mesma cesta. E sim, sempre estarem fazendo uma diversificação na sua carteira. Em vários segmentos, segmento elétrico, segmento financeiro, na área da indústria, transporte,
saneamento básico e vários outros. E dentro desses segmentos também, né, tem o famoso FIIs imobiliários também, que você pode estar fazendo investimentos dentro dessa área também de FIIs imobiliários, que é excelente também. E dentro do segmento você ainda vai diversificar mais ainda. Como assim, Cleiton? Por exemplo, na parte de financeira, os bancos. Quantas instituições existem, inclusive as digitais hoje em dia? Então, é bom, é excelente, né? Os bancos não param de ter lucros. Então, é muito bom ter ações deles também. No segmento elétrico, quantas empresas elétricas em vários segmentos, tanto as que transportam a energia, né? Tanto as que são por exemplo, a TRPL4 é uma delas, ela que é responsável pela transmissão da energia, né? Falei transporte, mas é quase igual, né? A transmissão de energia, como também as que produzem a energia, como as que entregam a energia e uma série de outras. Todo esse campo aí é muito lucrativo. Quer ver uma prova? Se você viajar, vai ter uma conta de energia para você pagar. E nessa conta de energia tem uma parcela de cada um desses que eu falei. Pode ir lá ver que tem da transmissão, tem um valor X, não sei o que, valor X, é você que paga tudo. E essas empresas estão sempre lucrando. Quer você use o serviço ou não, você vai ter que pagar. E isso vale para o saneamento básico também. Existe uma taxa mínima e nós todos sabemos disso, né? Isso foi o que o Peter Lynch falou. Agora, um dos homens mais ricos do planeta que teve, o John Rockefeller. Quem é que nunca ouviu falar dos Rockefellers, né? O magnata do petróleo americano foi um dos pioneiros homens a alcançar uma fortuna na casa de $1 bilhão. Nós estamos falando de um período que aconteceu há muito tempo. $1 bilhão naquela época seria quase que basicamente $1 trilhão hoje. O valor de compra, o valor que se poderia comprar com aquele $1 bilhão, né? Que foi o Rockefeller. Em uma de suas citações ele disse: você sabe qual é a coisa que mais me dá prazer na vida? É ver os dividendos entrando. Pois é, ele também gosta dos dividendos. Quem é que não gosta, né? De ver toda aí, de períodos em períodos, caindo grandes quantidades de dividendos na sua conta. Tendo em vista que os dividendos são pagos de acordo com o lucro das empresas. Por exemplo, nesse trimestre pode ter a empresa lucrado, por exemplo, 10 milhões. Então vai ser pago de acordo com os 10 milhões. Mas no outro pode ser de 15 milhões ou 20 milhões. Isso daí não tem limite para isso daí. Isso é fantástico, não é verdade? Então, os dividendos não estão só baseados na quantidade de ações que você tem. Logicamente que você vai receber de acordo com cada ação, que é dividido pelo número de acionistas que existe, pelo número de ações que os acionistas têm. Porém, ele pode variar. Esse volume, essa quantidade com relação de dinheiro que você vai receber aí, dos dividendos, pode variar. Além também dos juros sobre capital próprio, né? Que é fantástico também, essa questão de se receber os juros sobre capital investido. Muitos, a maioria pensam, né? Inclusive eu também não tinha nenhuma noção de como é que era esse mercado. Eu pensava que tinha que ter muito dinheiro. Eu pensava que tinha que ter, sei lá, mais de R$1 milhão para poder começar a fazer os investimentos. E uma série de outras coisas, né? E hoje a gente sabe que a partir de R$100 você pode fazer investimento. E não precisa ter nenhum conhecimento acadêmico da área, não precisa ser nenhum, sei lá, uma pessoa da área de análise gráfica ou fundamentalista para poder estar comprando ações. Não! Hoje existem as casas de análise que fazem todo esse trabalho para você. Você precisa sim ter a disposição para poder aprender, pelo menos o básico inicialmente, para você começar a fazer seus investimentos. E com base nisso, né, dentro do curso Prosperando na Bolsa, nós vamos estar indicando para vocês algumas casas de análise para você estar fazendo assinatura das revistas e receber todos os meses ali algumas dicas de investimentos, né? Que é o que eles fazem. As casas de análise servem para fazer isso. Não é qualquer uma, né? Não é qualquer casa de análise que vai poder fazer isso, né? Existem as casas de análise corretas para poder estar se fazendo isso, ok? Então, é isso, né, que eu queria estar passando para vocês a primeiro momento. Vá no nosso canal, no www.prosperandonabolsa.com, nosso blog. Lá tem todas as nossas redes sociais também, né? Tem algum material lá. Lá também tem alguns depoimentos. Eu estou recebendo mais alguns depoimentos. Tem mais alguns aí que estão ainda sendo editados para serem colocados ali no nosso blog. De pessoas que estão fazendo, estão muito, mas muito felizes mesmo. Hoje, graças a Deus, nós temos alunos em vários lugares, mas vários lugares mesmo.
E eu recebo sempre mensagem deles, né, a felicidade que eles estão tendo de poder estar fazendo investimentos de maneira correta. E não só isso, é fantástico ver que eles estão colhendo os frutos, né? Tem pessoas que já estão há mais algum tempo já fazendo investimentos, então já recebem dividendos, né? Já estão aí... porque quando você compra ação de uma empresa, assim como quando você compra um FIIs imobiliário, você passa a ser sócio de um pequeno pedaço de um imóvel, assim como você compra ações também de um outro mercado, você passa a ser sócio da empresa. Então você tem direito, como dono também que você é, mesmo que seja um dono minoritário, uma quantidade pequena ali, mas você tem direito de receber desses dividendos, isso é lei, né? Tendo em vista que uma ação, ela tem aí duas maneiras, duas modalidades de se receber dividendos, né? Se é uma ação ordinária, ela vai pagar um pouco menos, vai pagar em torno de 25%, e uma preferencial, ela vai pagar em torno de 35% do lucro que aquela empresa tem. Fora a parte, logicamente, os famosos FIIs imobiliários, que, por lei, tem que repassar para o acionista no mínimo 2 vezes por ano, né? Essa questão aí, 95% dos lucros. Gostou? Pois é, são essas as verdades que os bancos nunca vão te contar, tá bom? Olha aí, ó, falei de FIIs, olha aí atrás a imagem aí, ó, tá vendo? É isso, olha, você pode ser sócio de grandes indústrias, tá vendo a imagem aí, né? E com isso você pode receber dividendos dessa empresa e várias outras coisas, tá bom? Então é isso, as engrenagens não param, venha com a gente fazer o curso Prosperando na Bolsa. Te espero lá, tá? No início de mês nós estamos lançando aí a abertura da nova turma do Prosperando na Bolsa. Até mais, tchau!